Meus irmãos e minhas irmãs, nos reunimos nesta segunda-feira para juntos meditarmos a palavra de Deus. E hoje nós somos convidados a ler o evangelista São Lucas, no capítulo 4, versículos do 16 ao 30. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Iniciamos nesta segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum a leitura do evangelista São Lucas. Como já estamos acostumados ao longo da semana, nós vamos lendo os evangelistas em sequência. Terminamos o Evangelho de São Mateus na última sexta-feira e hoje iniciamos então a leitura do evangelista São Lucas, que iremos seguir até próximo do momento então da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Hoje vemos Jesus que vai para a sua terra natal, que vai para Nazaré, e ali toma o rolo do profeta Isaías, e um rolo onde nós vemos uma das tantas profecias messiânicas, onde nós inclusive podemos dizer e ver aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Era uma das tantas profecias, como dizia, que revelavam o Messias. E é por isso que não é de se espantar, ainda que tenha causado, é claro, espanto às pessoas que estavam na sinagoga, mas para nós não é de se espantar que Jesus volte e se diga: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Porque o Messias se faz presente, Jesus Cristo se faz presente. Por isso, nós que temos a consciência que Cristo é o Messias, o Filho do Pai, que foi enviado para nos trazer a salvação, não devemos nos espantar com a resposta de Jesus. Mas, com certeza, esta resposta trouxe muito espanto àqueles que estavam na sinagoga, a ponto de se perguntarem: mas esse não é o filho de José? Ou seja, como que ele pode dizer que é o Messias, sendo que nós conhecemos o seu pai, sendo que nós conhecemos de onde ele vem? E é onde Jesus vem mais uma vez fazer aquele ensinamento dizendo: olha, um profeta só não é bem aceito do que na própria pátria. Chega-se inclusive ao cúmulo de que os seus próprios habitantes
queiram matar Jesus, porque diz, levam-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Mas Jesus, no entanto, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho, ou seja, é a forma que Jesus demonstra que não é chegada a sua hora, mas a sua hora é sempre a hora da cruz, aonde Ele dará a vida para nos salvar. Então o Evangelho de hoje ele é permeado de muitos significados, mas gostaríamos rapidamente de meditar e de que vocês trouxessem no coração aquilo que hoje Jesus nos coloca, quando diz, olha, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir, porque ela nos convida a reavivarmos, a reafirmarmos a nossa fé em Jesus Cristo como nosso Messias e Salvador. Porque aquilo que o profeta Isaías proclamava sobre o Messias se realiza plenamente na vida de Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo que possamos olhar a afirmação de Jesus que diz, olha, um profeta só não é bem aceito do que na própria pátria, porque eles o conhecem e assim deixam seus preconceitos se colocarem adiante da palavra de Deus. Então que possamos olhar para esta fala de Jesus e possamos sempre nos abrir à ação do Espírito Santo, ainda que muitas vezes o Espírito fale por pessoas que conhecemos, por pessoas que nos são próximas, mas que não deixemos que os nossos preconceitos coloquem-se diante da palavra de Deus, diante do ensinamento de Jesus Cristo, para que a frase que coloca Jesus hoje, ela não venha a se repetir no nosso dia a dia. Então são dois os convites que gostaríamos de fazer a todos. Primeiro, que possamos sim reafirmar a nossa fé no Cristo como nosso Messias, como nosso Salvador, e depois que tenhamos sempre o nosso coração aberto à ação do Espírito Santo, para que possamos no nosso dia a dia nos abrir verdadeiramente aos ensinamentos de Jesus Cristo e não coloquemos os nossos preconceitos diante da palavra de Deus. Façamos nossa oração para esse dia. Deus do Universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.